Faz a tua vontade nesse altar, Senhor. Que daqui, Senhor, todos recebam o que veio buscar, porque a tua palavra diz que a palavra vai e volta e nunca volta vazia, sem cumprir o propósito porque ela foi empregada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E essa palavra, Senhor, encontre terra fértil no nosso coração. Que brote, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a palavra de hoje é sobre Jesus retirou-se para orar. E quando eu vi que eu estava na escala, eu ia pregar, eu lembrei que vai ter o retiro, né? E boa parte da igreja está na mobilização por conta do retiro. E alguns não vão para o retiro, mas vão retirar-se. De igual modo, feriado, vão descansar, né? E eu tenho uma palavra para nós. Porque quando eu pensei no retiro, o Senhor me trouxe a memória que Jesus retirou-se para orar. Aleluia. Mas não foi uma, não foi duas, é inúmeras passagens que Jesus retirou-se para orar. Retirou-se para orar no deserto, retirou-se para orar no monte, ele retirava-se para ir orar. Hoje, muitas pessoas aqui na igreja participam do monte, né? Eu ainda não vou, mas um dia eu vou conseguir participar. E vão no monte, eu creio que pelo esforço, Deus ele presenteia quem está lá. Mas a verdade é que Jesus ia no monte porque as pessoas estavam na volta de Jesus. Jesus ele estava indo para um lugar que ele pudesse ficar tranquilo, só ele, Deus. Então, muito seguidamente ele ia para o monte, por quê? Porque lá ele se retirava, ele conseguia ficar a sós com o Pai. Amém? Amém. Então, quero começar com você abrindo a palavra comigo em Marcos 1:25. Glória a Deus. Vamos passear pela palavra, querido, porque nós precisamos ler a palavra e entender a palavra, porque a palavra de Deus é maravilhosa. E Jesus, olhar para a vida de Jesus é a forma de nós aprender. Amém? Amém. Marcos 1:35. E Deus é tão maravilhoso. A Dulce pegou o microfone no início e começou a falar algo de oração. A Laura trouxe introdutório e falou sobre oração, né? Os testemunhos sobre oração. Então, assim, Deus é maravilhoso. Gente, vamos prestar atenção no que o Espírito diz à igreja. Amém. Porque Ele está gritando hoje aos nossos corações sobre a oração. Na minha Bíblia fala assim: Jesus ora num lugar deserto. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Amém? Eu vou me ter versículos mesmo hoje, queridos. Primeira coisa que Jesus fez, ainda de madrugada, levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, porque ele queria ter um tempo com o Senhor. Um tempo com Deus. Eu não sei na sua casa, mas na minha, se eu orar em voz alta, minha família toda escuta. Por quê? Porque a casa é muito pequena. Então, Jesus provavelmente estava num lugar onde tinha mais pessoas e se ele orasse numa voz normal mesmo, todo mundo ia escutar o que ele estava falando com o Pai. E Deus, Ele quer que eu e você, nós venhamos a ter um secreto com Ele. Um momento só nós com Ele. E aqui Jesus, Ele se levantava ainda de madrugada, havia um esforço. Queridos, relacionamento com Deus, vida de oração, vai exigir um esforço, vai exigir matar a nossa carne e sujeitar ela à vontade de Deus, que é ter uma sós conosco. É realmente se levantar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde, porque as circunstâncias da nossa vida, elas vão tentar nos tirar desse momento com o Senhor. Mas é esse momento com Deus que faz toda a diferença na nossa vida. O pastor Valdir uma vez falou e testemunhou que ele acorda, a primeira coisa que ele faz é botar o joelho dele no chão, e que não são orações longas, realmente, queridos. Tem momentos que não vai ser orações longas, mas é aquele momento que tu te curvou na presença de Deus e colocou já no teu dia, já pediu que o Senhor está contigo. Deus espera isso de nós, amém? Lucas 5,16. Vou ler o 15. Fala ali sobre a cura de um leproso. Depois que Jesus Cristo realizou a cura de um leproso, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Queridos, estamos falando de Jesus,
Jesus, o Filho de Deus, Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que por onde ele passava, ele realizava milagres. Não tem quem serviu mais do que Jesus no pouco tempo em que ele passou servindo aqui na terra. Mas ele, enquanto as pessoas, porque assim, ó, imagina só, lá tem um homem que cura qualquer enfermidade, né? Pastor Valdir já é muito usado, já sabe como é, né, pastor? Acordar com alguém batendo na sua porta, dormir com alguém batendo na sua porta. Jesus era infinitamente mais usado. Ele emanava cura por onde ele passava. As pessoas estavam desesperadas atrás de Jesus. E aqui falava que Jesus, mas Jesus, o que eu entendo nesse mas Jesus? Jesus, ele colocava um limite. Eu preciso orar, eu preciso de um tempo com Deus. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Aqui, queridos, Deus falou muito comigo em relação à igreja. Pessoas que já estão na igreja, que já servem a Deus. E também serve para quem ainda não está servindo ao Senhor na igreja, mas já serve ao Senhor testemunhando quem é Jesus na tua vida, vivendo uma vida de intimidade com Deus. A pressão da necessidade das pessoas em sua volta não podem te roubar o tempo a sós com Deus. As pessoas vão nos pressionar, sejam em relação a servir na casa de Deus. Eu preciso ir para o ensaio, eu preciso ir para o louvor, eu preciso orar para ler a palavra, eu preciso me preparar para pregar, eu preciso ir levar um lanche para alguém. Isso são necessidades, amém? Amém. Mas isso não pode nos roubar do tempo que temos com Deus. Se você ainda não está nesse movimento de igreja, servindo na casa de Deus, em breve você vai estar, porque faz parte de todo aquele que ama Jesus, servir também no corpo de Cristo. Mas você tem pessoas na sua casa. Você tem esposa, tem filhos, tem família, pai, mãe, parente que mora junto. Essas pessoas, a necessidade delas também não podem te roubar da presença de Deus. Muitas vezes já nos acordamos servindo, marido, filho, servindo os obreiros, irmãos, servindo. Mas isso não pode nos roubar da presença de Deus, queridos. Prioridade é o tempo com Deus. E olha só, servir a Deus não é ter tempo com o Senhor. Camila, eu sou muito atuante na obra de Deus, eu sirvo muito. Eu sirvo, eu faço, eu aconteço, glória a Deus. Mas se isso aí está te roubando do tempo com Deus, você não está tendo tempo com Deus. E olha o que o Senhor falou no meu coração em relação a isso. Muito forte. Deus colocou meu marido na história, né? Eu posso trabalhar com meu marido, o dia todo trabalhar com ele. Posso estar dentro do lar o dia todo com meu marido, amém? Mas se eu não tiver intimidade com o meu marido, nos tornamos estranhos. Quem é casado entende o que eu estou falando. Se você passa o dia com o teu marido, mas ele é meu marido, a gente convive junto, a gente vive junto, eu estou sempre junto, estou servindo ao meu marido. Se tu não tem intimidade com ele, você se torna estranho. Sem intimidade não há fruto. Quem são os frutos de um casal? Os filhos. Não estou falando aqui para quem tem problemas, tá, queridos? Tem pessoas que, por motivos que Deus sabe, não podem ter filhos. Mas dentro de algo comum, a intimidade de um casal gera o fruto, que são os filhos. E nós, dentro da nossa intimidade com o Espírito Santo, do nosso a sós, que é só tu e ele, queridos, é só tu e ele, geram os frutos, na verdade é o fruto do Espírito Santo. Que em Gálatas 5:22 fala, eu vou ler aqui. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito. Isso é o que prova que nós temos relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Aquele momento que é só tu e o Senhor orando e conversando. Aleluia. E como que você conversa com o seu marido, com a sua esposa? É para ser sincera, que significa sincero.
uma forma sincera. Você abre o seu coração, você fala o que você está sentindo. O Espírito Santo é muito mais do que isso, porque Ele sonda o nosso coração. Então nós precisamos, Camila, mas como é que se faz isso? Realmente, queridos, não é fácil a gente começar a falar com quem a gente não enxerga. Mas Ele existe, Ele é real e Ele é presente. E nós cremos por fé de que Ele está ali. E Ele disse que onde 2 ou 3 se reunirem, ali Ele está presente. Camila, nós estamos falando de orar sós, de intimidade. Entre 2 ou 3 é tu e o Espírito Santo. Ou seja, são 2, Jesus está presente. Amém? Amém. Então, queridos, Jesus foi quem mais serviu. Foi quem mais fez obra. Mas Ele foi também quem mais nos mostrou que orava muito seguidamente. Ele fazia os milagres e Ele se retirava e ia orar. Ele ia querer algo, pedir algo para Deus, Ele orava antes de fazer. Amém? Aleluia, glória a Deus. Lucas 6:12. Olha só o que diz Lucas 6:12. A escolha dos 12 apóstolos. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. E ali ele fala o nome das pessoas. Jesus saiu para o monte e passou a noite orando antes de escolher os apóstolos. Jesus ele ensina aqui que nós não podemos tomar decisões, principalmente as que nós sabemos que são importantes, sem orar, sem falar com o Senhor. Queridos, Deus ele responde. E eu digo assim, que na minha experiência, cada um tem uma experiência de intimidade com o Espírito Santo. E ele é de multiforma, graça e sabedoria, e ele fala com as pessoas de forma diferente. Comigo, eu oro e na hora eu não escuto nada, tá? Tem gente que entende na hora, eu não. Mas eu oro e quando eu menos espero, o Espírito Santo começa a falar no meu coração e começa a falar comigo. Como eu sei que é o Espírito Santo? Porque são coisas que eu não pensaria. Eu sei da minha incapacidade. Amém? E o Espírito Santo ele vem com respostas que te dá a convicção de que não foi tu que pensou. Mas como eu vou ter prova real, que nem matemática, aquela prova assim, não, é o Espírito Santo. Ele falou algo que não vai contra a palavra de Deus. O que ele falou, a palavra de Deus aprova. Por isso precisamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão importante quanto orar. Assim como a mão direita e a mão esquerda, as duas são importantes, precisamos das duas, precisamos orar e ler a palavra. Amém? Amém. Mateus 14:23. Queridos, eu podia só falar tudo isso que eu estou falando para vocês, mas a palavra de Deus é que é poderosa. A palavra de Deus é que convence. Eu posso vir com palavras muito lindas aqui para tentar convencer vocês. As minhas palavras não têm poder nenhum. A palavra de Deus tem, é por isso que eu estou lendo elas com vocês. Mateus 14:23. Tendo despedido a multidão, Jesus tinha alimentado 5.000 pessoas aproximadamente. Subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Queridos, Jesus fez um grande milagre. Sabe o que eu entendo aqui? Depois de uma grande bênção, de você receber uma grande bênção, ou de você ser usado tremendamente, assim, para abençoar alguém, tua irmã ali, né? Uma bênção tremenda, né? Queridos, orem, retirem-se para orar. E por quê? O diabo, tu acha que ele está feliz com a bênção que você recebeu? Jesus, ele se retirava para orar depois dele ter sido usado grandemente, o Filho de Deus, e eu e você. Como nós podemos baixar a guarda e não atentar para essas coisas espirituais? Precisamos estar atentos. Eu não sei as pessoas que pregam aqui, mas queridos, quando eu prego, no dia seguinte parece que um caminhão passou por cima de mim. É algo muito espiritual, não tem como explicar. Mas aqui, não é só aqui que nós servimos. Muitas vezes lá no seu local de trabalho, você testemunhou que você é uma filha de Deus, através da tua atitude, do teu posicionamento, talvez nem por palavras, mas aquilo ali é o suficiente para o inferno se levantar. Precisamos orar também depois de ver grandes coisas em nossas vidas. Amém? Amém.
Queridos, a palavra de Deus diz em algum lugar que eu não lembro o endereço: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A nossa luta não é contra a carne, é contra potestades, coisas espirituais que a maioria aqui não enxerga. Tem gente que enxerga, né, Ti? Tem gente que tem o dom de enxergar algumas coisas. Então te digo assim, a nossa luta não é contra as pessoas, mas a sujeição a Deus, que é fazer o que tem que ser feito quando eu não quero. Isso é se sujeitar a Deus. Senhor, hoje eu não estava a fim de vir trazer louvor, mas eu vim porque o Senhor botou meu nome na escala, e eu vou me sujeitar à tua vontade, e eu venho. Senhor, eu não creio que eu tenho capacidade para levar a tua palavra, porque eu olho para mim e vejo os meus pecados. Mas se o Senhor me escolheu, eu vou me sujeitar à tua vontade. Se sujeitar à vontade de Deus, queridos, é vir em obediência, e obedecer não é fazer o que eu quero. Não é fazer o que eu quero. A minha vontade, de repente, é ouvir certas músicas que eu sei que não agradam ao Senhor, mas eu não vou fazer a minha vontade. Eu vou sujeitar a minha carne ao Espírito Santo de Deus. E assim vai para tudo na nossa vida. Cada um sabe aqui no que é preciso se sujeitar e resistir. Não é enfrentar o diabo. É resistir na oração. É orar, clamar, repreender na oração. É assim, amém? Amém. Mateus 26, 38 e 39. Jesus no Getsemane. Jesus, onde ele sabia que estava chegando o momento mais difícil da vida dele, que era enfrentar a cruz com o peso de todos os nossos pecados, porque a palavra de Deus fala que Jesus não tinha pecado. Ele foi perfeito. Amém? Amém. E diz assim: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Tristeza e angústia. Grave essas palavras. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Queridos, em momento de profunda tristeza, angústia, aflição, eu não vou falar aqui de posição para orar, porque eu oro de qualquer jeito. Eu oro em pé, eu oro sentado, eu oro ajoelhado, eu oro caminhando. E Deus me escuta, porque Ele fala comigo. Mas tem momentos, queridos, que é se prostrar mesmo com o rosto no chão e chorar. E clamar para Deus te fortalecer. Clamar para Deus ter misericórdia de ti, dos pecados que se passam na tua mente, outros que você cometeu. Chorar com o rosto em terra. E aqui, Jesus, Ele fez isso. Eu tenho certeza que tem pessoas passando por lutas muito grandes. Muito. E não dá para me dimensionar que um problema é maior que o outro, porque os sentimentos são diferentes. E contra sentimentos não tem argumentos. De repente, olhando de fora para as pessoas, pode não ser um problema tão grande, mas para ti causa extrema tristeza e angústia. Prova disso é que tem pessoas que se matam. E nós olhamos para a vida daquela pessoa, mas como assim ela fez isso? Ela estava sofrendo. Nesses momentos, queridos, é se prostrar e orar e chorar. Só que nós, como carne que somos, vamos falar e abrir nosso coração para todo mundo, que vai só ficar espalhando tudo que tu falou. E não nos prostramos e choramos na presença do único que é poderoso para resolver o teu problema. O único que tem poder de te fortalecer na situação. Porque aqui, Jesus, Ele orou. E Jesus pediu que, se possível, Ele não queria passar pela cruz. Ele não queria. Mas Deus foi até o fim, por amor de nós. Aleluia. E eu imagino Deus olhando o filho dele. Oh, minha filha, é demais, queridos. E Deus fez isso. Mas ainda assim, Ele não tirou Jesus daquela situação.
E eu podia aqui falar um monte de palavras motivacionais para te deixar assim, ai, tudo que tu pedir Deus vai fazer, Ele vai fazer a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. No primeiro momento foi a morte de Jesus. No primeiro momento, aos nossos olhos, é o fim, é a morte, acabou. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E por conta disso, eu e você não temos mais que temer nada, nem a morte. Por quê? Porque diz, ainda que morra, ele viverá. Ainda que morra, não tem nada pior para uma pessoa que enfrenta a morte, queridos. Porque nós fomos feitos para ser eternos. Deus colocou essa semente no nosso coração. Amém, Jesus. Então, creia na palavra. Prostre-se de joelhos na presença de Deus. Mas não aqui, pode ser aqui também. Pode ser aqui, mas não aqui, sozinho. Tu e Deus abrindo teu coração, rasgando. Ai, Camila, na minha casa não tem espaço para nada. Vai caminhar, vai pra rua. Queridos, a minha casa, às vezes é pequena, tá todo mundo lá em casa, eu saio para caminhar, eu vou caminhar e eu falo com Deus alto, eu consigo falar com o Senhor caminhando. Eu vou pro meu lugar deserto, que é caminhar pela rua. E quem olha pensa assim, aquela vai louca. Mas é o meu deserto. Vai pra rua, vai orar em outro lugar. Deus, Ele quer ter esse a sós contigo. Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer falar, Ele quer que você coloque para fora. Quem aqui já orou chorando na presença de Deus, sabe que tu te levanta com os teus problemas ainda ali. Mas tu levanta com o poder do leão da tribo de Judá, porque ele te fortalece. Tu chega como um cordeiro machucado, ferido, e Jesus opera um milagre e te levanta ali forte. E por que é tão difícil orar? Porque o diabo sabe disso. Tu vai começar a orar, seja sincero, Deus, eu vou me ajoelhar aqui, eu não estou nem com vontade de orar. Eu faço isso muitas vezes, não tenho vergonha de falar, porque eu sou carne. Mas eu fico ali, Deus, eu preciso orar, Deus, eu preciso orar, boto um louvor, e Deus começa a vir, começa a quebrantar, eu começo a adorar, Deus já começa a chorar, e Deus já começa a falar no meu coração. Faça o que for necessário para ter esse momento de intimidade com o teu amado, com o teu noivo Jesus. Assim como às vezes, como um casal, você tem que se esforçar para você ter um momento só seu e do seu cônjuge, por conta de filhos, família e tudo mais, faça isso para ter um momento só seu com o seu noivo, o Senhor. Amém? Amém. Queridos, para finalizar, ai, preciso falar isso aqui, desculpa, vou ter que ver a palavra de novo. Mateus, desculpa, gente, é importante, tá? Mateus 7, 21 ao 23. Quero te desafiar a se retirar nesse feriado, que provavelmente a sua rotina vai estar diferente, seus afazeres, seus trabalhos, salvo algumas exceções, para se retirar para buscar o Senhor. Quem vai para o retiro, lá vai ser uma bênção, vai ter comunhão, vai ter oração, vai ter palavra, mas busca um canto lá naquele lugar lindo, para te ficar sozinho com Deus e falar com Ele. Porque tudo isso de maravilhoso não substitui o momento a sós com o Senhor. Amém? Amém. Mateus 7, 21 e 23. Isso é muito sério, queridos, isso é para a igreja. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor... muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, aqui está falando de alguém que fez milagres em nome de Jesus. Mas como fez milagres em nome de Jesus? Porque o nome de Jesus é poderoso. E se nós declarar a palavra faz. Mas não seja eu e você a ficar servindo a Deus, achando que estamos fazendo grande coisa, chegar no dia de entrar na presença do Rei e falar, eu não te conheço. E uma vez eu li isso aqui, nossa Deus, que duro. A gente pensa assim, Deus é tão bom, é tão querido.
E ele me disse com um amor assim, mas Camila, eu não conheço. A pessoa nunca falou comigo. A pessoa nunca me buscou, nunca teve intimidade. Eu não conheço, eu não estou sendo ruim, eu não estou sendo arrogante. Eu não conheço essa pessoa. Seja conhecido de Deus. Seja conhecido de Deus. Que os céus e o inferno saibam quem você é. Amém? Deus é maior, é isso, queridos. Vamos